E hoje, nesse vídeo, nós vamos entender como está a situação financeira da Suzano nesse quarto trimestre de 2025. Nós vamos olhar o balanço patrimonial e depois seguir para a demonstração de fluxo de caixa para ver quanto a empresa gerou de caixa, de fluxo de caixa livre. Já vimos, as vendas, a produção, já vimos a demonstração de resultado. Lembrando que esse é o segundo vídeo aí e o vídeo final sobre o resultado aí do quarto trimestre e estamos comparando aí numa base anual. Então, seguindo, vamos ver agora a questão do balanço patrimonial dela. E aí a gente tem o balanço patrimonial da Suzano. Eu já marquei até para vocês aqui os pontos mais importantes para a gente chegar, para a gente ver aqui, né? Vamos rapidamente ver, que é, assim como foi no da Klabin, no ativo circulante, é a posição da liquidez dela, né? O caixa dela está numa posição melhor. Ela foi aqui de um caixa de 21 bilhões, né? Para um caixa aqui na casa dos 24 bilhões, então teve um aumento aqui, né, somando esses dois. Então, um ponto aí positivo para a Suzano é a posição, o aumento aí do caixa, pelo menos um pouco, né. Em relação a contas a receber e estoques, vejam que contas a receber caiu pra caramba, estoques deu um pequeno aumento aqui, mas eu já falei para vocês que isso não dá para analisar assim de um ano para o outro, teria que pegar mais anos, eu falei isso na Klabin, então isso aí fica meio que neutro, não tem como dizer. Né? Isso aqui faz parte do capital de giro dela, digamos assim. Né? Seguindo para o ativo não circulante, agora a gente vê aqui, ó, só para marquei de azul aqui, derivativos, tá vendo? Porque agora não tem tempo falando de derivativos lá no demonstração de resultado, vejam que são valores altos, ó. Tá vendo? Só para você ver que a Suzano brinca bastante com derivativos aqui. Então você vai ver esses derivativos aumentando em valores expressivos aqui, aumentando, reduzindo, né? De acordo aí com as mudanças. Ativos biológicos, vejam que ela fez a mesma coisa que a Klabin, né? O mais importante aqui para a gente do não circulante é ativo biológico, mobilizado e intangível, né? É uma empresa que tem automobilizado. Vejam que foi de 64 bilhões para 64 bilhões também. Teve uma pequena queda, e do intangível foi de 13.900 para 12.900, também teve uma queda de 1 bi, e o biológico foi de 22 bi para 26 bi. O que aconteceu? Ela fez igual a Klabin. Ela deu uma segurada ali em repor o imobilizado e o intangível, mas o ativo biológico ela teve que gastar para manter e ela continuou gastando. Então, ela deu uma segurada ali para poder sobrar um pouco mais de caixa, né? A gente vai ver isso quando a gente ver a demonstração de fluxo de caixa logo em seguida. E indo aqui para o passivo, né? A gente vê que fornecedores caiu um pouco, fornecedor caindo e o caixa aumentando, isso é bom. Empréstimos aqui, que é o melhor para a gente, caiu bastante também. Vejam que foi de 10 para 3. Então, e aqui no longo prazo de 90 para 91 aumentou um pouco. Mas vejam que caiu bastante, que é os 7 bilhões, né? Então a empresa conseguiu aumentar seu caixa e reduzir seu endividamento. A mesma coisa da Klabin, tá? Então ela está numa posição de dívida líquida mais confortável. Ela passa aí de uma posição que ela tinha 100 bilhões em dívida, né? Somando esses dois, e um caixa ali na casa dos 22 bilhões, então 100 bilhões menos 22 bilhões, e ela sobra para ela ali, digamos assim, que ainda deve pagar, né, 88 bilhões em dívida, a gente chama isso de dívida líquida, para uma posição em que ela tem uma dívida de 94 bilhões, né, 91 mais o 3 aqui, e um caixa que a gente viu lá em cima na casa dos 25, quase 25 bilhões. Então, uma dívida líquida ali, tirando esse endividamento menos o caixa, na casa dos 69 bilhões. Então, ela foi de uma dívida líquida de 88 para 69, então muito bom para a Suzano, reduziu bastante. O problema é que eu não tenho, assim como a Klabin, eu não tenho como dizer para vocês qual é o lucro esperado para a Suzano. A gente não tem como dizer nada sobre o lucro da Suzano, porque um ano ela te dá um prejuízo enorme e outro ano ela te dá um lucro gigantesco. Então fica difícil, a gente fica no escuro aqui em quantos anos, né, do lucro cobririam esse endividamento. Então, por isso que eu falei para vocês que vejam que a própria demonstração, né, a capacidade de gerar o lucro da empresa, atrapalha em estimar o endividamento, dizer se o endividamento é um endividamento tranquilo ou não, né? A Klabin eu posso falar para vocês, olha, como foi feito no vídeo dela, ela dá em média, antes do imposto de renda, um lucro de 2 bilhões. A Suzano não tem como dizer, porque não tem como estimar nada, é completamente instável e é isso, a gente fica no escuro. A gente não sabe se esse endividamento é muito alto, porque ela vai lucrar nada no ano, ou se é um endividamento muito baixo, porque no ano ela vai lucrar 20 bilhões. Entendeu? Então, basicamente é isso.
Agora, para fechar o vídeo, vamos olhar a demonstração de fluxo de caixa e ver se a empresa, né, ficou ali com fluxo de caixa livre, que seria um aspecto positivo. Então, resumindo até aqui, demonstração de resultado da Suzano. Né, situação aí negativa, balanço patrimonial da Suzano, situação aí de neutra para negativa, tá? Na verdade, de neutra para positivo, tá? Teve o aspecto aí ela manteve o seu imobilizado, ela aumentou um pouco o seu caixa, reduziu o seu endividamento, aumentou o seu patrimônio líquido, vou mostrar aqui agora para vocês. Aumentou o seu patrimônio líquido de 32 para 43, né? Devido àquele lucro que ela teve, mas a gente viu que é um lucro instável e completamente escorado, digamos assim, no resultado financeiro. Então, que também acaba dificultando para a gente ver a posição do endividamento dela. Então, eu diria um aspecto positivo para neutro no balanço patrimonial da Suzano. Vamos agora ver a DFC. E estamos vendo aí a demonstração de fluxo de caixa para finalizar esse vídeo. O que a gente vai ver aqui? Assim como a Klabin, a gente vai chegar direto na linha de fluxo de caixa das atividades operacionais. Eu já deixei marcado aqui para vocês. Vejam que, assim como a Klabin, ela gerou um caixa um pouco menor nesse período, né? Ela gerou 20 bilhões. Vejam que ela gera muito caixa em 2024, mas agora gerou 18. Eu fiz todos os comentários sobre isso aqui no vídeo da Klabin, né? Não se preocupem com essa redução, assim de um ano para o outro. Então não vou me estender aqui, mas o importante para a gente é o fluxo de caixa livre. Vamos ver aqui, percebam que ela também fez a mesma coisa da Klabin, né? Ela gastou aqui em 24 9 bilhões em imobilizado e ela reduziu pela metade isso aqui em 25. Ela deu uma segurada e gastou 4. E vejam que no ativo biológico ela manteve, tá? Então a gente vê um valor bem baixo e relevante comparado aos montantes aqui. Então, basicamente, sobrou o fluxo de caixa livre para ela, tá? Ela foi de uma posição ali que sobrava... Depende também muito se vocês consideram isso aqui, tá? Se vocês quiserem considerar isso aqui como gasto de CAPEX, né? Ela praticamente não teria fluxo de caixa livre em 2024. Se vocês considerarem só isso aqui, ela teria ali uns 4 bilhões de fluxo de caixa, mas ela foi para uma posição aí de 6 bilhões de fluxo de caixa livre. Se vocês pegarem esse 18, diminuírem esses quase 4,5, esses quase 8, a gente chega ali uns 6 bilhões de fluxo de caixa livre. Bom para a Suzano, aspecto positivo para a demonstração de fluxo de caixa, tá? Então, ela gerou caixa, né, e pagou um pouco menos aí com CAPEX, com imobilizado, tipo biológico, então gerou um fluxo de caixa livre, digamos assim. Com isso, então, eu finalizo aqui a análise do release aí, né, do resultado do quarto trimestre de 2025 da Suzano. Um resumão aqui, o que a gente viu? A gente viu que a empresa aumentou seu volume de vendas com uma taxa boa, 15%, então nisso aí ela foi boa. A receita dela cresceu um pouco, então aumentou o volume de vendas, mas a receita cresceu pouco, cresceu 6%. Então isso indica que o preço, né, deu uma caída aí de um ano para o outro. A gente viu que esse crescimento da receita não foi acompanhado pelo lucro bruto. Os custos cresceram mais do que esse aumento da receita, então isso foi um aspecto negativo. Resumão, Suzano, vendas foi ok, foi bom. Demonstração de resultado foi um aspecto negativo pela questão do resultado financeiro. Balanço patrimonial foi um aspecto, vou dizer, até positivo ou neutro, né? Pelas questões que eu já falei antes. Ela aumentou seu caixa, reduziu seu endividamento. Demonstração de fluxo de caixa, aspecto positivo, gerou fluxo de caixa livre, ao contrário do que a gente estava vendo no ano anterior. Então essa foi a análise da Suzano. Espero que com essa análise e a da Klabin também dê uma noção para vocês de como uma empresa está financeiramente, né, em relação à outra, de como que ela está nesse momento, né? E vou fazer da Irani, mas ela vai divulgar mais para o final do mês. Alguma outra empresa que vocês queiram, gostariam, se quiserem, podem comentar. Obrigado por assistirem. Eu peço que, se gostaram do vídeo, que se inscrevam no canal, que dá uma força. E até o próximo vídeo.